Vai produção e apresentação, de Ronaldo Jacaré. Isso aí é para vocês que querem um dia seguir a função de produtor executivo. O apresentador deve ter um copo e uma garrafa de água ao alcance. A folha do apresentador deve ser escrita à máquina. Óculos para perto é antiestético, por isso as letras devem ser grandes. Algumas mensagens escritas à mão de emergência devem ser bem legível. A produção deve combinar antes com o cantor se ele aceita que parte de sua vida seja comentada naquele momento da apresentação. Se está fazendo alguns shows, hora, mês, local, etc. Já fez algum tipo de trabalho em país? É tempo de carreira? É só intérprete? É só compositor? Toca algum tipo de instrumento? Tem algum parceiro ou parceira? Tem DVD? Quantos CDs gravados? A produção deve observar todo o espaço físico e aéreo do ambiente onde será realizado o evento. Isso não só para a segurança dos artistas, inclusive quem pagou e espera um bom espetáculo. Segurança no trabalho, isso é claro. O apresentador o apresentador de evento, de acordo com o local, pode até estar caracterizado. Ao longo da minha vida, sempre fui observador, frequentando rádio, TV, teatro e cinema, e até mesmo no nosso dia a dia, a observação é importante. Produção e apresentação artística, tudo que está contido aqui é simplesmente para nos ajudar a qualquer pessoa, sendo artista ou não, pois a prática e a teoria, se estiverem de mãos dadas, serão amigas e é bom segui-las. Nem todas as pessoas tiveram a oportunidade que nós tivemos, mas elas podem se tornar igual a nós. Basta praticar o certo para que isso para isso tem que raciocinar e seguir. Fica terminantemente a presença de pessoas estranhas no camarim antes de começar o espetáculo. Pessoas que ninguém sabe qual é a intenção. Os que são do meio já são problemáticos. Imagina quem não é. A produção deve agir com emoção. Na hora certa. Fora de hora é prejuízo para todos, a grosso modo. Se o cantor não tem CD ou DVD gravados, ele deve negociar com a produção como proceder. É fundamental a produção se informar com um profissional da área de direitos autorais sobre a questão de fiscalização e arrecadação. Melhor procurar o órgão responsável do que perguntar a alguns desinformados que nem entendem do trabalho deles, que dirá dos outros. Uma produção com humildade e sabedoria sempre funciona. Cabe à produção ter o endereço e telefone dos cantores para facilitar o contato. A tecnologia está avançada, mas ela não tem nada a ver com a moral e a ética do homem. Nem todo serviço de telefonia celular é eficiente, pois cabe à produção ter 2 ou mais telefones para contato. Um cantor me pediu para desligar o microfone dele, alegando estar rouco, pois, no momento, cadê o operador de som? Não se encontrava no local. O cantor fez seu trabalho, portanto, prejudicando a sua própria voz. É necessário ter 2 microfones, um para o apresentador e o outro para o cantor. Só quem tem autoridade para tirar o microfone da mão do apresentador é o responsável pela produção. O apresentador sabe muito bem o tempo dele, cada um na sua. O apresentador tem autoridade para mandar o operador cortar o som. Imagine se existe um só microfone. Será que vai ficar igual criança no palco, que nem no Teatro Gonzaguinha? Cabe à produção calcular o tempo de cada uma faixa. Existem cantores que aprenderam errado e querem morrer errando. É o direito que eles têm enquanto existirem aqueles que querem aprender certo e seguir certo pela vida inteira. É o direito de cada um. Tem muitos cantores que, ao invés de cantar, falam um monte de besteira e não canta nada, tomando o tempo dos outros do evento, pois o evento custa muito dinheiro. Cantores indisciplinados, cabe ao apresentador cortar o microfone, o som do microfone, o técnico. O começo e a produção é o final e a apresentação. O começo é a produção e a produção é o final da apresentação. O apresentador não deve se assentar no palco. O apresentador recebe a lista dos cantores numerada. Cabe à produção informar o cantor a sua posição numérica. Caso o cantor se ausente da produção, deverá analisar
Analisar o fato, se necessário substituí-lo por outro. E existem casos em que a pessoa não está se sentindo bem, o apoio psicológico deve ser usado em ambas as partes. A lei é a mesma, reza para ambos os lados. Toda e qualquer irregularidade ou coisa de bom grado nos bastidores, o apresentador deve estar a par, pois ele é o porta-voz. Cabe à produção fiscalizar o camarim em relação ao uso de drogas, comidas e bebidas, lembrando que cada produtor tem o seu método de trabalho. Falatório no camarim não é bom. Os cantores têm que se concentrar para fazer um bom trabalho, apesar de existir aqueles que não se preocupam com esse fator, mas os colegas têm que ser respeitados. Essas regras cabe à produção passar não só no dia, mas sim antes. A produção deve ter um cartaz escrito silêncio, isso ajuda. O auxiliar de produção não pode ser bonzinho, deve ser justo e ter a voz ativa. Ele deve ter senso do que é certo e do que é errado para ambos os lados. Se ele não tiver noção do que está fazendo, ele se perde e atrapalha os outros. Depois não adianta dar explicações. Antes tem que ter responsabilidade no que faz. Produção, evento de um modo geral, envolve dinheiro e material humano. A ficha do produtor, a ficha do auxiliar de produção e o apresentador deve estar em concordância para que no final não haja dúvidas. Não só os profissionais, mas ambos devem ter suas canetas, ir riscando aqueles que já foram se apresentado, facilitando o trabalho com papéis separados. Isso é de acordo com a produção. Os profissionais inteligentes procuram a melhor forma. Cantor nenhum pode ir no palco para falar com o apresentador. Já está na minha vez? Falta muito tempo? Puxa, cheguei cedo. Isso não pode acontecer. Para isso, foi combinado antes e assinado um termo de responsabilidade ao contrato. Isso de acordo com as condições de trabalho da produção. As dúvidas são natural, mas depois é imperdoável. Para isso, existem 2 profissionais para cuidar de um bom espetáculo. O produtor final e o produto final é o cantor, mas tudo começa lá dentro, na produção. Cada espaço geográfico tem suas dificuldades, mas com cooperação chegaremos lá. Falo de tapete. Palco improvisado, teto com pingueira, a campainha não funciona, as condições do interior não é favorável, mas tudo isso pode ser superado se ter bons profissionais na produção, pois ela é uma cooperativa, ela é coletiva. A equipe técnica deve chegar antes, verificar o equipamento, se está em comunhão com a produção. Alguns cantores exigem microfone com um pedestal e outros não, pois eles devem dar o máximo de conforto ao cantor para que ele faça seu trabalho e não saia falando mal da produção. O ar às vezes está muito alto. Cabe a produção ficar focada neste aspecto. Cantores às vezes levam violão. É necessário um banco para apoiar um instrumento e ter a consciência que aquele instrumento é a sua ferramenta de trabalho. Portanto, dar o maior atenção àquela pessoa. Nunca se libera ao público enquanto os cantores estão arrumando. É antiprofissional e antiético. Pessoas estranhas no camarim e está na plateia antes do espetáculo começar. Não pode. A responsabilidade é inteiramente da produção. O apresentador deve falar da campainha, deve fazer propaganda, falar um pouco desse trabalho, mas com muita elaboração. As camisas da companhia devem ser vendidas, não emprestadas. Nem todas as pessoas gostam de usar roupas de outras pessoas por motivo de doença e espiritualidade. Tem que ser respeitado. Os cantores podem agir desta forma, os atores não. Todo produto para ser vendido tem que ter propaganda, seja ela boa ou ruim. Vender, mas se tiver merchandising, publicidade e boca a boca, existem diversos tipos de comunicação que pode ser elaborado para que o produto final seja consumido. Rádio, TV, prospectos são importantes quando são redigidos bem, sem erros de ortografia. Temos que ser diferentes para melhor. Diferente ao outro não é sabedoria. Um evento musical deve ter sempre alguém para vender os CDs dos cantores. Os vendedores devem se dirigir nas mesas. Não funciona o comprador largar o seu lugar e comprar. Tem que ter uma pessoa educada para fazer esse tipo de ação. E, de preferência, mulher bonita e educada. Divulgar as apresentações dos shows no rádio é bom. Cabe à produção mandar o material para a produção da emissora para que alguém que represente a produtora venha ser agendada para a entrevista. Do contrário, não se pode concluir a reportagem. Se somos rigorosos com os outros, tem todo o direito de ser rigorosos conosco.
ela com certeza precisa da outra produtora, com certeza não será atendida porque não cumpriu com a palavra anteriormente. Um prospecto deve ter de boa qualidade. Ele é o cartão postal, é o cartão de visita. Não pode ser de qualquer maneira, assim como nós cobramos dos outros, os outros cobram da gente. Existem grandes profissionais do ramo de gráfica que trabalham bem e barato. É só pesquisar, e isso é com antecedência. As palavras devem ser legíveis e atingir todos os públicos. Deve ter e-mail, telefone celular e convencional. O celular, com toda a tecnologia brasileira, ainda está muito atrasada. Tem que ter referência e endereço. Existem pessoas que às vezes moram na rua do teatro e não conhecem. Nós que sabemos é quem temos que informar. Faixas nas ruas são importantes, outdoor são importantes, enfim, existe um universo de meios de comunicação que pode ser utilizado, basta a pessoa se aproximar. O carro de som é importante, existem propagandas que têm que ser feitas antes e algumas no mesmo dia do evento. Quando o apresentador do evento tem nome na mídia, é importante colocar o nome dele no prospecto, pois ele tem o seu público. Imagine o Roberto Carlos apresentando o show. Será que encheria? A produção deverá fiscalizar o espaço físico onde irá realizar o evento e passar essa informação para o responsável pelo espaço físico e também para o elenco do Teatro Gonzaguinha. Não tinha campainha, tinha uma goteira no palco, chovendo dentro do teatro, no primeiro dia sem ar e no segundo dia um gelo tremendo. Se existe cena em que o ator fuma em caso de teatro, peça teatral, verificar antes com a direção e a administração se é permitido. Existem leis federais, municipais e estaduais. Exemplo, se eu chegar para comprar 1 litro de cola de sapateiro em qualquer loja do Rio, o comerciante tem autoridade para pedir o RG meu. Já fora do Rio de Janeiro, não precisa. A produção tem que ter noção de legislação, do contrário se perde, mesmo não sendo legalizada. Existem algumas emissoras de rádio que até pelo telefone você anuncia o seu show, mas nem todas agem dessa forma. Muitas querem agendar a entrevista. Fora aqueles que cobram jabá. Algumas têm que agendar entrevista. Pode acontecer de o apresentador ter que fazer outros trabalhos. Cabe à produção estar sempre de olho neste aspecto, que tem que ter um aviso prévio para não coincidir as datas. A mercadoria mais vendida no mundo é a comida, mas sim, as drogas, diretamente ou indiretamente, existem propagandas em todos os sentidos. Quando uma produtora não é legalizada, isso não significa que ela não possa trabalhar com excelência, pois com o tempo, se os profissionais se dedicarem, a prosperidade aparece. Bom, isso aí foi uma e-mail de Ronaldo Jacaré, dezembro de 2012. Eu fiz isso daí para todas aquelas pessoas que gostam de evento, mas que trabalham mal e estão sempre errando dos mesmos erros. Então, se elas quiserem um auxílio, uma orientação da minha parte, eu estou inteiramente disponibilizado a orientá-las. E aquilo que eu não souber, eu procuro alguém que são mestres, são pós-graduados, que entenda que o dia a dia está aí. A produção não é tão difícil, não. O problema é que existem pessoas indisciplinadas que trabalham errado, estão ganhando dinheiro trabalhando errado e querem ficar a vida inteira assim. Não tem problema. Um dia você vai quebrar, né? Porque vai saturar, o mercado vai apertando e você terá que ler ou fazer curso ou até mesmo procurar com um, procurar com outro nessa escola da vida.